Olá, meus queridos. Hoje quero compartilhar com vocês uma história que mora no fundo do meu coração. Uma história que me moldou, que me fez ser quem sou e que, mesmo depois de tantos anos, ainda me traz lágrimas aos olhos. Às vezes, a vida nos coloca em caminhos que jamais imaginaríamos percorrer. Nos testa, nos desafia, mas também nos ensina. Eu vivi coisas que muitas pessoas nem imaginam. Senti dores que pareciam impossíveis de suportar. E conheci a solidão como poucos conhecem. Mas hoje, sentada aqui, com meus cabelos brancos e a sabedoria que o tempo me deu, quero que vocês ouçam minha voz e sintam essa história como se fosse um abraço da vovó Clara. Muitas vezes, quando ficamos mais velhos, gostamos de relembrar o passado. Nem sempre são memórias felizes, mas todas têm algo a nos ensinar. Os jovens de hoje vivem com tanta pressa, sem perceber que o tempo voa e que, quando menos se espera, tudo pode mudar. Por isso quero contar a vocês algo que aconteceu comigo quando eu era apenas uma menininha e como esse dia mudou minha vida para sempre. Quero que vocês ouçam cada palavra com atenção, porque esta não é apenas a minha história. É a história de uma menina que teve sua infância interrompida de repente, de uma filha que perdeu o pai e passou uma vida inteira tentando reencontrá-lo. Mas também é uma história sobre esperança. Porque, meus amores, mesmo nos momentos mais sombrios, quando tudo parece perdido, a esperança sempre encontra uma maneira de brilhar. Se eu pudesse voltar no tempo e falar com aquela menininha assustada que fui um dia, eu diria a ela que a dor um dia daria lugar à força, que as lágrimas se transformariam em ensinamentos e que, por mais longa que fosse a caminhada, ela nunca estaria sozinha. Mas eu não tinha como saber disso naquela época. Tudo o que eu sabia era que eu queria meu pai de volta. Hoje, vou abrir meu coração para vocês. Vou contar tudo. Cada detalhe, cada lágrima, cada sorriso perdido e cada reencontro. Espero que essa história sirva para lembrá-los de algo muito importante. Nunca deixem de amar as pessoas ao seu redor. Nunca deixem de dizer o quanto elas significam para vocês. Porque um dia pode ser tarde demais. Agora sentem-se confortavelmente. Peguem uma xícara de chá e venham comigo nessa jornada pelo tempo. Minha infância foi um tempo de inocência, de risos soltos e de brincadeiras que pareciam não ter fim. Eu era apenas uma menininha, cheia de sonhos e alegria, vivendo em uma pequena cidade cercada por campos verdes e um rio que corria como se sussurrasse segredos para aqueles que paravam para ouvi-lo. Nossa casa era simples, mas cheia de amor. Não tínhamos luxo, mas tínhamos um ao outro. E isso era tudo para mim. Meu pai, Carlos, era um homem alto, de mãos calejadas pelo trabalho, mas de coração doce como mel. Ele não era apenas meu pai, era meu herói, meu porto seguro, a pessoa que me ensinava a ver beleza nas pequenas coisas. Ele dizia que cada pôr do sol tinha uma cor única, que cada folha caída contava uma história, e que cada estrela no céu era uma promessa de que nunca estaríamos sozinhos. Eu acreditava em cada palavra sua, porque, para mim, ele era o homem mais sábio e bondoso do mundo. Lembro-me das tardes em que ele chegava do trabalho e me pegava no colo, girando-me no ar como se eu fosse um passarinho prestes a voar. Meu riso ecoava pela casa, e minha mãe apenas balançava a cabeça, sorrindo. À noite ele me contava histórias antes de dormir. Histórias sobre reis e rainhas, sobre aventuras em terras distantes, sobre pessoas que nunca desistiam, por mais difíceis que fossem os desafios. Eu ouvia cada palavra com olhos brilhantes, imaginando que um dia eu também poderia viver uma grande aventura. Ele me ensinou a andar de bicicleta, mesmo quando eu chorava de medo de cair. Você vai cair algumas vezes, minha pequena, ele dizia, mas cada tombo te ensina a levantar.
E ele estava certo. Eu caí muitas vezes, ralei os joelhos, chorei, mas sempre me levantava, porque sabia que ele estaria lá para me segurar. Aos domingos, íamos juntos ao parque, onde ele me empurrava no balanço até eu sentir que podia tocar o céu com os pés. Ele me comprava algodão doce e me levava para ver os patinhos no lago. Eu nunca me cansava de segurar sua mão e andar ao seu lado. Ele também me ensinou a importância das estrelas. Toda noite antes de dormir, ele me levava para o quintal e apontava para o céu. "Olha bem, Clarinha", ele dizia. "Cada estrela aí em cima tem uma história. Quando sentir saudade de alguém, basta olhar para as estrelas e lembrar que estamos todos conectados." Essas palavras ficaram gravadas em meu coração. Eu não sabia naquela época que um dia precisaria delas para me manter de pé. Porque, meus amores, a vida tem um jeito cruel de nos pegar de surpresa. E foi exatamente isso que aconteceu. Eu nunca imaginei que aquela menininha sorridente, que segurava firme a mão do pai, um dia teria que aprender a caminhar sozinha. Nunca imaginei que uma simples distração, um momento de descuido, me levaria a anos de dor e saudade. Mas esse dia chegou. E foi o dia em que tudo mudou para sempre. Aquele dia começou como qualquer outro. O sol brilhava no céu. O vento soprava suavemente pelas ruas da cidade. E meu coração infantil estava cheio de alegria. Meu pai havia prometido me levar ao parque. E eu não conseguia conter minha empolgação. Eu adorava aqueles passeios, porque sabia que teríamos um dia só nosso, repleto de risadas, brincadeiras e algodão doce. Saímos cedo, de mãos dadas, e eu saltitava ao seu lado, observando o mundo ao meu redor com olhos curiosos. Meu pai sorria para mim e, de tempos em tempos, bagunçava meu cabelo, rindo da minha naçá, animação. Ele sempre dizia que eu tinha a energia de um passarinho, sempre voando de um lado para o outro. Ao chegarmos ao parque, tudo parecia mágico. Havia crianças brincando, vendedores ambulantes chamando clientes, o som do carrossel girando e os balões coloridos dançando no céu. O cheiro de pipoca e doces enchia o ar, e eu me sentia no lugar mais feliz do mundo. Corri para o balanço e meu pai me empurrou suavemente. "Até o céu, minha pequena", ele disse, e eu fechei os olhos, sentindo o vento bater no meu rosto. O tempo parecia ter parado. Depois de um tempo, pedi para brincar com algumas crianças que estavam correndo pelo gramado. Meu pai, sempre cuidadoso, me avisou para não ir muito longe e prometeu ficar por perto, me observando. Eu concordei e fui me juntar a elas. Por alguns minutos, tudo foi pura alegria. Eu corria, ria, jogava bola e pulava como se o mundo fosse um grande parque de diversões. Mas, em um momento de distração, segui um grupo de crianças um pouco mais adiante, atravessando uma área do parque que eu não conhecia bem. Quando finalmente percebi que tinha me afastado, virei para voltar, mas meu pai não estava mais lá. O parque, que antes parecia mágico e acolhedor, de repente se tornou um labirinto assustador. Meus olhos procuravam desesperadamente por seu rosto familiar. Mas tudo o que eu via eram pessoas estranhas, caminhando apressadas, sem prestar atenção em mim. Eu chamei por ele. Primeiro com a voz calma, depois um pouco mais alto. Mas ele não respondeu. O desespero começou a crescer dentro de mim. Corri pelo parque. Olhei para todos os lados tentando encontrá-lo. Meu coração batia rápido. Minha respiração estava ofegante. As lágrimas começaram a escorrer pelo meu rosto. "Papai!" Minha voz se misturava ao barulho das pessoas, das risadas, dos brinquedos. Mas ninguém me ouvia. Comecei a correr em direções aleatórias, tentando refazer meus passos. Mas tudo parecia igual. A multidão, os brinquedos, os bancos. Eu não sabia onde estava. Eu não sabia o que fazer. Depois de um tempo que pareceu uma eternidade, parei. Minhas pernas tremiam. Meu peito doía. Olhei ao redor
e percebi que estava sozinha, completamente sozinha. Foi ali que minha infância terminou. Os primeiros dias foram os mais difíceis. A sensação de estar perdida era avassaladora. Eu não sabia para onde ir, não sabia a quem pedir ajuda. Tudo o que eu queria era meu pai, mas ele parecia ter desaparecido do mundo. No começo, tentei falar com as pessoas no parque. Eu puxava a barra da camisa de alguns adultos e dizia com a voz embargada: "Moço, você viu meu pai?" Alguns apenas balançavam a cabeça e seguiam adiante. Outros olhavam com pena, mas sem saber o que fazer. Uma senhora me perguntou meu endereço, mas eu não sabia. Eu era muito pequena para entender endereços e números. Tudo o que eu sabia era que minha casa tinha um portão azul e um quintal grande. Mas isso não ajudava. A noite chegou e, pela primeira vez na vida, eu estava sozinha. O parque foi esvaziando. As luzes se apagaram e o silêncio se tornou assustador. Eu me encolhi perto de um banco e chorei até dormir. Nos dias seguintes, a fome começou a apertar. Eu nunca tinha passado mais do que algumas horas sem comer, e a sensação era terrível. Eu vagava pelas ruas, tentando encontrar algo para matar a fome. Algumas pessoas me davam pedaços de pão, outras ignoravam minha presença. Lembro-me de uma vez em que vi uma família jantando em um restaurante. O cheiro da comida me fez parar na porta e ficar olhando. Eu sentia tanta saudade do meu pai. Eu só queria que ele aparecesse, pegasse minha mão e me levasse para casa. Foi ali que percebi que o mundo era um lugar cruel. As pessoas passavam por mim sem me ver. Eu era apenas uma criança suja, perdida, invisível para aqueles que tinham suas próprias vidas. Depois de alguns dias vagando sem rumo, comecei a encontrar outras crianças na mesma situação que eu. Algumas eram órfãs, outras tinham fugido de casa, e outras, assim como eu, haviam se perdido. Aos poucos, nos tornamos uma pequena família. Uma menina chamada Joana, que parecia ter uns 12 anos, me ensinou a procurar comida nas feiras. Os vendedores jogam fora frutas e pães que não querem mais. Ela me disse: "Você tem que pegar antes que alguém veja." Eu nunca tinha feito nada assim antes, mas a fome era mais forte que o medo. Outro menino chamado Miguel me ensinou a me esconder à noite para não ser incomodada. Ele conhecia um beco onde podíamos dormir em segurança. "Aqui ninguém mexe com a gente", ele disse. Foi assim que aprendi a sobreviver. Mas dentro de mim, eu ainda era apenas uma menininha perdida, esperando que meu pai aparecesse para me buscar. E assim, os dias se transformaram em semanas, as semanas em meses. E pouco a pouco, a menina que eu fui começou a desaparecer. Os dias viraram semanas, as semanas, meses. A cada amanhecer, a esperança de reencontrar meu pai ficava um pouco mais distante, mas nunca desaparecia completamente. Eu era apenas uma menina, e o mundo era um lugar enorme e cruel para alguém tão pequeno e frágil. A fome se tornou minha companheira constante. No início, eu tentava pedir comida para as pessoas que passavam apressadas, mas a maioria apenas desviava o olhar ou me tratava como se eu não existisse. Algumas vezes conseguia um pedaço de pão ou restos de frutas na feira, mas nem sempre tinha sorte. Aprendi a buscar restos em lixeiras de padarias e restaurantes, sempre tomando cuidado para não ser enxotada pelos donos dos estabelecimentos. A sede era ainda pior. Havia dias em que minha garganta doía, ressecada, e a única água que encontrava era de torneiras em praças públicas ou de poças que se formavam quando chovia. A rua me ensinou a viver com medo. Medo dos adultos que olhavam para mim com intenções duvidosas. Medo dos outros meninos que roubavam uns dos outros. Medo de dormir e não acordar mais. Mas também me ensinou sobre laços que nascem na adversidade. Lembro-me bem do dia em que conheci Joana e Miguel. Eles foram os primeiros a me acolher,
a me mostrar que eu não estava sozinha naquele inferno. Joana era a mais velha do grupo, com cerca de 12 anos. Tinha cabelos embaraçados e olhos cansados, como se já tivesse visto e vivido coisas que criança nenhuma deveria ver. Ela me ensinou onde buscar comida e como me esconder à noite para não ser pega por pessoas ruins. Miguel era um menino magricela, de dentes grandes e um sorriso que escondia sua tristeza. Ele me ensinou a me misturar entre as pessoas para parecer invisível, a andar com a cabeça baixa e evitar chamar atenção. Com o tempo, nos tornamos uma família improvisada. Éramos 6 crianças, cada uma com uma história de dor e abandono, mas juntas tentávamos sobreviver. Nas noites frias, nos encolhíamos uns aos outros para tentar espantar o frio e o medo. Mesmo em meio à dor, havia momentos em que conseguíamos rir. Às vezes, Miguel fazia piadas para nos animar. Outras vezes, Joana inventava histórias sobre um lugar onde crianças como nós podiam ser felizes, sem fome, sem frio, sem medo. Eu me agarrava a essas histórias, pois era tudo o que tinha. Mas, apesar dos laços que formei, nunca deixei de sentir saudade do meu pai. Em cada rosto desconhecido, eu procurava os traços dele. Toda noite, antes de dormir, olhava para as estrelas e sussurrava: "Papai, eu estou aqui. Você está me procurando?" A primeira vez que achei que tinha encontrado meu pai foi um golpe brutal para o meu coração. Eu estava na praça central, sentada embaixo de um velho carvalho, quando vi um homem com a mesma altura e postura do meu pai. Meu coração disparou. Meu corpo inteiro se encheu de esperança. Levantei de um salto e corri em sua direção, gritando: "Papai!" Mas quando o homem se virou, percebi que havia me enganado. Não era ele. Os olhos, o sorriso, tudo era diferente. O homem me olhou com estranhamento, sem entender o que estava acontecendo. Murmurei um pedido de desculpas e corri para longe, com o rosto ardendo de vergonha. A dor foi como uma facada no peito. Cada vez que pensava ter visto meu pai, cada vez que me enchia de esperança apenas para vê-la desmoronar, era como reviver aquele dia no parque, o dia em que tudo mudou. Isso aconteceu outras vezes. Sempre que via um homem com o mesmo porte ou cabelo parecido, meu coração saltava. Mas sempre era um estranho. Sempre. Com o tempo, comecei a me perguntar se eu sequer me lembrava direito do rosto do meu pai. Era assustador pensar nisso. O tempo estava me roubando até mesmo as memórias que eu tinha dele. Houve também momentos em que pensei que alguém poderia me reconhecer. Algumas vezes, tentei contar minha história para pessoas que pareciam gentis. Mas, no fim, nunca levou a lugar nenhum. Algumas diziam que me ajudariam, mas logo se esqueciam. Outras diziam que eu deveria aceitar minha vida como estava. Uma vez, uma mulher de aparência elegante me olhou com um misto de pena e impaciência quando pedi ajuda. "Se seu pai não te encontrou até agora, menina, talvez ele nem esteja mais vivo." Essas palavras me atingiram como um soco no estômago. O pensamento de que meu pai poderia estar morto me assombrava todas as noites. E se ele tivesse me procurado, mas algo tivesse acontecido com ele? E se eu estivesse sozinha para sempre? Eu não queria acreditar nisso. Eu não podia. Mas a vida na rua não me dava tempo para tristeza. A sobrevivência exigia tudo de mim. Os dias passavam e eu me endurecia. Aos poucos, a menina sonhadora foi sendo sufocada pela realidade dura e fria da rua. Mas, mesmo nas noites mais difíceis, eu ainda olhava para as estrelas e sussurrava: "Papai, eu ainda estou esperando." O tempo passou. A menina perdida se tornou uma adolescente e depois uma jovem adulta. Mas dentro de mim, a sensação de vazio nunca desapareceu. A rua me ensinou a sobreviver, mas também me endureceu. Aos poucos, eu aprendi a não esperar ajuda, a não confiar tão facilmente, a resolver as coisas sozinha.
Minha infância havia sido roubada de mim naquele parque. E no lugar dela, nasceu uma menina que não podia se dar ao luxo de sonhar. A sobrevivência exigia sacrifícios. Trabalhei em tudo o que apareceu. Limpei chão de mercearias, lavei pratos em restaurantes, carreguei caixas em feiras. Eu fazia qualquer coisa que me permitisse ter um pedaço de pão no fim do dia. Havia momentos de alívio quando encontrava alguém disposto a me dar um trabalho justo. Mas também houve muitos momentos de sofrimento. Pessoas que se aproveitavam da minha vulnerabilidade, que me faziam promessas falsas e depois me descartavam. Lembro-me de uma senhora chamada Dona Célia. Ela me encontrou dormindo na calçada, em uma noite fria, e me levou para sua casa. Disse que me daria abrigo em troca de ajuda nas tarefas domésticas. Foi a primeira vez, em muitos anos, que dormi em uma cama de verdade. Por um tempo, achei que minha vida estava mudando. Mas logo percebi que, para Dona Célia, eu não passava de uma criada sem salário. Trabalhava de sol a sol e era tratada como uma desconhecida dentro da casa. Um dia, quando pedi um pequeno pagamento para comprar algo para mim, ela me olhou com desprezo e disse: "Você já tem onde dormir e o que comer. O que mais você quer?" Aquela foi a gota d'água. Naquela noite fui embora, sem olhar para trás. Eu não queria apenas sobreviver. Eu queria viver. Eu queria encontrar meu pai. Mas onde começar? Eu não tinha sobrenome. Eu não tinha endereço. Tudo o que eu tinha era uma memória cada vez mais fraca de um homem que um dia me chamou de filha. O tempo continuou passando. Fiz amizades, perdi amizades. Vi pessoas irem e virem. Algumas crianças que conheci nas ruas desapareceram sem deixar vestígios. Aprendi a não me apegar demais a ninguém, porque tudo podia ser perdido de um dia para o outro. Mas, mesmo depois de tantos anos, todas as noites, quando o céu se enchia de estrelas, eu ainda fazia a mesma pergunta: "Papai, onde você está?" Eu já era adulta quando decidi que não podia mais viver com essa dúvida. Havia passado anos apenas tentando sobreviver, mas nunca tentando, de verdade, encontrar meu pai. Talvez fosse o medo da decepção, o medo de descobrir que ele nunca me procurou, ou pior, que ele não estava mais vivo. Mas um dia, olhando meu reflexo em um vidro de loja, percebi que não era mais uma menina. O tempo tinha passado, e se eu não fizesse algo agora, talvez nunca mais tivesse essa chance. A primeira coisa que fiz foi tentar lembrar os detalhes que ainda estavam vivos em minha mente. Eu fechei os olhos e voltei àquele dia no parque. A voz do meu pai, seu sorriso, o jeito como ele segurava minha mão. Então comecei a perguntar. Primeiro para as pessoas que moravam na cidade onde eu cresci. Perguntei em mercados, em praças, em bares. Descrevi meu pai para qualquer um que estivesse disposto a ouvir. Muitas pessoas balançavam a cabeça. Algumas lembravam vagamente de um homem parecido, mas ninguém sabia o que aconteceu com ele depois que eu desapareci. Até que um dia, um senhor idoso me olhou com curiosidade e disse: "Eu me lembro de um homem que passou anos procurando por uma filha perdida. Ele falava dela o tempo todo." Meu coração disparou. Eu o pressionei para me contar mais. Ele disse que esse homem havia ido embora da cidade, desesperado, na tentativa de encontrar sua filha. Ele não sabia dizer para onde tinha ido, mas havia um nome de um lugar que ele mencionava com frequência. E foi com essa única pista que minha jornada realmente começou. Peguei tudo o que tinha e parti para essa cidade. Cada quilômetro percorrido era um misto de medo e esperança. Se meu pai estivesse vivo, eu o encontraria. Se ele não estivesse, pelo menos eu teria respostas. O tempo de fugir da verdade havia acabado. Era hora de encontrar meu pai. A viagem até a nova cidade foi longa e cheia de incertezas. Eu me segurava na única pista que tinha, repetindo o nome daquele lugar em minha mente como se fosse um mantra.
A esperança de reencontrar meu pai se misturava com o medo. E se ele não estivesse mais vivo? E se ele tivesse seguido com a vida e não quisesse me ver? Mas eu não podia mais viver na dúvida. Quando cheguei à cidade, meus olhos correram por cada rosto que passava. Eu observava cada senhor de idade, cada homem que poderia ter sido meu pai. Mas ninguém parecia se encaixar nas lembranças que eu tinha dele. Comecei a perguntar. Caminhei pelas ruas, bati em portas, entrei em estabelecimentos. Vocês conhecem um homem chamado Carlos? Muitas pessoas não sabiam. Outras diziam que o nome era comum demais. Mas então, uma senhora que vendia frutas na feira franziu o senho e perguntou: Carlos, o homem que passou anos procurando por alguém? Ele sempre falava de uma filha. Meu coração disparou. Sim, é ele. A senhora sabe onde posso encontrá-lo? A mulher me olhou com compaixão e hesitou antes de responder. Ele ainda mora aqui, mas está muito doente. Um nó se formou na minha garganta. A mulher me deu o endereço de um pequeno casebre, na periferia da cidade. Minhas pernas tremiam a cada passo que me aproximava. O que eu diria? Como ele reagiria? E se ele não me reconhecesse? Quando cheguei à porta da casa, minhas mãos suavam. Respirei fundo e bati suavemente. O tempo pareceu se arrastar até que a porta se abriu. E lá estava ele. Meu pai. Mais velho, mais magro, com rugas que a dor e o tempo haviam deixado. Seus olhos eram cansados, mas quando pousaram em mim, algo brilhou neles. Ficamos nos olhando por segundos que pareceram uma eternidade. Eu abri a boca para falar, mas a voz não saiu. Então, com um fio de voz, ele sussurrou: Clara! Eu soltei um soluço e corri para seus braços. Aquele abraço, aquele cheiro. Era como voltar para casa depois de uma tempestade. Choramos juntos, sentamos no pequeno sofá, e ele segurou minhas mãos como se tivesse medo de que eu desaparecesse de novo. Ele me contou sobre os anos em que me procurou, o desespero de não me encontrar, o peso da culpa que carregou todos aqueles anos. Eu nunca deixei de procurar você, minha filha. Nunca. E eu sabia que era verdade. Naquele momento percebi que a dor da separação havia sido insuportável para nós dois. Mas ali estávamos. Depois de uma vida inteira, havíamos nos encontrado. E nada mais importava. Depois daquele dia, fiz tudo o que podia para recuperar o tempo perdido. Meu pai estava debilitado. Sua saúde estava frágil. Mas eu não deixaria que passasse seus últimos anos sozinho. Cuidei dele como ele teria cuidado de mim, se eu nunca tivesse me perdido. Fiz questão de estar ao seu lado todos os dias, preparando sua comida, ouvindo suas histórias, ajudando-o a caminhar pela pequena casa onde vivia. Passeamos pela cidade juntos, e ele me mostrou os lugares que conhecia. Ele gostava de sentar em um banco na praça para alimentar os pombos, e eu sempre ia com ele, segurando sua mão, sentindo-me novamente aquela menininha que nunca queria soltá-lo. Falamos sobre tudo, sobre o que vivi, sobre o que ele viveu, sobre os momentos que perdemos, mas também sobre os momentos que ainda poderíamos ter. Fomos ao parque mais próximo, e por um instante, fechei os olhos e me permiti sentir o vento no rosto, como naquela última vez que havíamos estado juntos. Só que agora, eu não estava mais sozinha. Por mais que soubéssemos que o tempo não voltaria atrás, fazíamos questão de aproveitar cada minuto. Mas, no fundo, eu sabia que aquele reencontro tinha vindo tarde demais. Meu pai estava doente. O tempo havia sido cruel com ele, assim como foi comigo. Mas, por mais que doesse, eu estava disposta a estar ao seu lado até o fim. Porque, depois de tantos anos, nós finalmente havíamos encontrado um ao outro. E, dessa vez, eu não deixaria que ele se perdesse de mim novamente.
Eu sabia que aquele reencontro não duraria para sempre. Meu pai já não era mais o homem forte que me levantava no ar e me fazia sentir que podia tocar o céu. O tempo, a dor e os anos de procura haviam cobrado seu preço. Sua saúde estava se deteriorando rápido demais. E, por mais que eu tentasse, não havia nada que eu pudesse fazer para mudar isso. No começo, ele ainda conseguia caminhar comigo até a praça, onde sentávamos lado a lado e conversávamos sobre tudo. Ele gostava de relembrar histórias da minha infância, momentos que para mim estavam cobertos pelo véu do tempo, mas que ele descrevia com clareza, como se ainda estivessem vivos em sua memória. Ele me contava sobre o dia em que aprendi a andar de bicicleta, sobre como eu sempre fazia birra para não dormir à noite, e sobre como minha risada ecoava pela casa quando ele me fazia cócegas. Você sempre foi minha menininha, Clarinha, ele dizia, com um sorriso cansado. Eu apenas apertava sua mão, tentando conter as lágrimas. Mas, com o passar dos meses, até essas pequenas caminhadas se tornaram difíceis. Meu pai começou a passar mais tempo deitado, cada vez mais fraco. Seus olhos, antes cheios de esperança, começaram a perder o brilho. Foi quando entendi que, mais uma vez, eu estava prestes a perdê-lo. A diferença era que dessa vez, eu estaria ao seu lado até o fim. Nos últimos dias, eu não saí de perto dele. Segurei sua mão sempre que ele dormia, fiquei ao seu lado mesmo quando ele não conseguia mais falar. Então, em uma noite tranquila, enquanto o vento soprava suavemente pela janela e o céu estava cheio de estrelas, ele me chamou com um fio de voz. Clara! Me aproximei segurando sua mão com força. Sim, papai. Estou aqui. Ele olhou para mim com um sorriso fraco e sussurrou. Olhe para as estrelas, minha filha. Sempre que sentir minha falta, eu estarei lá. Meu coração se despedaçou naquele momento. E segurando minha mão com a pouca força que ainda tinha, ele fechou os olhos e partiu. Um silêncio tomou conta do quarto. Não havia mais nada que eu pudesse fazer. A menina perdida havia encontrado seu pai, mas o tempo foi cruel e não nos deu muito tempo juntos. Eu chorei. Chorei tudo que havia segurado por tantos anos. Mas, entre as lágrimas, levantei a cabeça e olhei para o céu. E vi as estrelas. E soube que ele estava lá. Os anos passaram desde aquela noite. E hoje, com meus cabelos brancos e meu coração cheio de histórias, eu ainda olho para o céu e falo com meu pai. A vida me ensinou muitas lições, algumas cruéis, outras lindas. Aprendi que o tempo não espera por ninguém, que, às vezes, o destino pode ser cruel, mas que nunca devemos perder a esperança. Aprendi que o amor verdadeiro transcende a distância, o tempo e até mesmo a morte. Se tem algo que eu quero deixar para vocês, meus queridos, é essa lição. Valorizem aqueles que amam enquanto ainda há tempo. Abracem seus pais, seus filhos, seus avós. Diga a eles o quanto são importantes para vocês. Não deixem para depois. Porque, quando percebemos que o tempo passou, pode ser tarde demais. Mas, se um dia a saudade apertar, façam como eu faço até hoje. Olhem para o céu e procurem pelas estrelas.